Obrigado, vida, por poder existir. Obrigado, sol, por iluminar o caminho. Obrigado aos amigos, ainda estou aqui. Gente querida, eu sou o Domingos Delacqua. O Mingo, porque você falar Domingos, acho que ninguém conhece do voo. O velho Mingo, Mingão, Minguinho. É alguém que ama a vida e vocês vão me conhecer um pouquinho melhor com esse bate-papo aqui com meu querido amigo Nando e falar um pouco sobre o voo, que para mim é parte assim visceral da minha vida. Eu estou nisso desde os 19 anos, né? Então, vamos para um bate-papo aqui com o meu querido Nando. Mingão, anos de voo, que ano que você começou a voar? Olha, eu comecei no ano de 1979, graças a um grande amigo, Renan Santana, um gaúcho, que falou pra mim um dia, tô voando de asa delta. Eu falei, não, você tá brincando comigo que você tá voando de asa delta. Eu falei, não, tô voando de asa delta, você precisa... Eu falei, não é possível. E pra mim era uma coisa impossível, a gente via aquelas fotos em revista, que não tinha nem internet ainda direito, cara decolando dos picos suíços com aquelas rogalas, né, enfim, mas eu tomei coragem e falei, vai lá olhar, vai comigo. Ele foi fazer uma aulinha, e aí eu fui fazer uma ida com ele lá no morrinho de Sapiranga, lugar lindo, que hoje é do Flavinho Pinheiro lá, na Midal. E daí o Miguel Acorde, que foi meu instrutor, era instrutor do Renan também, ele falou, experimenta dar uma corridinha. E aquela corridinha foi um problema, porque eu nunca mais parei. Depois daquela corridinha eu senti a sensação de voar, e é algo indescritível, como muitos já disseram, muitos poetas dizem até hoje, é indescritível, tão bom quanto indescritível. Enfim, e aí eu comecei, foi em 1979, na primavera de 79, com as rogalos ainda, né? O parapente ainda estava por ser criado. Teve um início ali, os primeiros voos, Atibaia e região, pois teve as fábricas de asa em Atibaia, né? Sim, tem até hoje, na verdade, temos uma fábrica muito legal do Cisão. Inclusive eu tenho uma asa dele, voltei a voar de asa, né? Tinha ficado um tempo sem voar. Voltei a comprar uma asinha intermediária maravilhosa, muito bem feita pelo Cisão. E eu cheguei a trabalhar com o querido e falecido Magrão na Albatross. Eu montei muita asa, eu era test pilot. Eu testava, quase morri uma vez que eu decolei aqui em Atibaia com uma asa puxando e, consegui trazê-la até o brejo, que ainda não tinha aqui, hoje é um terreno ali, né, cercado, mas na época era um brejo e eu consegui chegar até o brejo. A asa estava com problema, foi montada com uma ponta meio torcida, mas eu consegui chegar, graças a Deus. E fiz muita força, mas assim, tinha assim as fábricas, e a fábrica do Magrão era muito legal, fabricava as intermediárias, fabricava a Árpia, depois teve a Aerosport aqui também. O Magrão estava lá em São Paulo, né, na Zona Sul, e depois aqui em Atibaia teve a Aerosport do Chico Merreca, do Fabinho, depois teve a fábrica do Ale Voo Livre, que ele voa com a gente até hoje, não fabrica mais as asas, mas está aí presente, continua voando também. Mas teve uma história boa o Voo Livre, a gente foi bastante, vamos dizer, eu diria que nós somos os pioneiros assim no hemisfério sul em fabricação de asa. Não, hemisfério sul não, porque teve o Bill Moyes lá na Austrália, né? Mas aqui na América do Sul, com certeza, a gente foi um dos primeiros a fabricar as asas. Era uma aventura muito legal, era muito, muito bacana, tomava a nossa vida, né? Era muito legal, muito legal. E nesse processo de passar pela asa delta, veio o trike. Verdade. Veio o trike que foi ali nesse período da asa delta. Conta um pouquinho essa fase do trike. Sim, a gente mesmo lá na Albatross, a gente começou a ver as asas motorizadas, né, os trikes na Europa, pela França, tem muito até hoje, né, mas no mundo inteiro, Estados Unidos e tudo, e a gente começou a fazer aqui. Na verdade, o pioneiro aqui em São Paulo, provavelmente um dos no Brasil, porque também teve o Gilberto lá no Rio Grande do Sul, que é um pioneiro nisso, né, mas o pioneiro foi o Luizinho, né, da Icarus, e que continua firme, ele continua produzindo os trikes com altíssima qualidade, trikes,
assim, muitíssimo bons, inclusive, assim, cada vez melhores, né? Mas o Luizinho, na verdade, num determinado momento, comprou do Magrão a nossa Albatroz, né? Que era a fábrica onde eu trabalhei com a Fazenda das Asas. E aí o Luizinho deu continuidade a esse trabalho e aperfeiçoou, né? E continua com essa fabricação até hoje, a das asas e dos trikes. E surgiu como um ultraleve acessível, que até hoje é o que é, né? É muito fácil, entre aspas, mas é fácil de voar, demanda, lógico, um preparo e tudo, mas é fácil de voar e é mais acessível, é uma aeronave muito acessível. Só quem veio depois, vamos dizer, trazer uma revolução foi o parapente, né? Inclusive graças à Sol, e que era Fangliders, né? Mas o trike surgiu como um ultraleve acessível, né? Até que depois, mais na sequência, começaram a aparecer outras novidades, inclusive o trike foi, vamos dizer, se aperfeiçoando, às vezes até ficando um pouco mais pesado, mas hoje eles usam transponders. Na época era uma coisa mais simples, mais rudimentar. O primeiro trike do Luizinho, inclusive eu tive um, ele era bem simplesinho, era levíssimo, né? Trouxe uma revolução, assim, tornou a aviação motorizada algo mais acessível, né? E foi muito legal. Eu passei um período muito bom, inclusive participei de grupos de apresentação, a gente chegou a ter os Piratas do Ar, a gente fazia apresentação, então a gente treinava voo em formação, assim, voava em pirâmide, voava em escada, voava em formação em V, fazia um pouco de acrobacia. O Rogério MacGyver, o nosso querido MacGyver, conseguiu implementar um sistema para soltar fumaça. Então, enfim, a gente fazia uma festa muito legal. Fomos voar fora do Brasil, voamos no Paraguai com 13 trikes, foi uma época muito legal. Voamos com a Esquadrilha da Fumaça na época, nos domingos aéreos que tinham em alguns lugares, especialmente no aeroporto, no Campo de Marte, teve algumas vezes. Aí pelo interior de São Paulo, né, em alguns lugares. Foi uma época muito legal e o trike continua até hoje muito forte, né? Muito forte. Quem veio para arrebentar como acessibilidade ao voo foi o parapente ou paraglider, como prefiram chamar, né? Que realmente aí, eu costumo dizer que não existe nada mais passarinhesco, se é que essa palavra existe, do que voar de parapente. Assim, é a possibilidade de você voar e fazer carinho na duna, na montanha. Assim, é fantástico. É você subir a pé com uma aeronave que pesa menos de 10 quilos para voar. É uma revolução. Tanto eu acho que é uma revolução que, tecnologicamente, na história do homem aqui na Terra, veio depois da gente ter chegado na Lua. Quer dizer, assim, por mais que seja simples, e às vezes as melhores coisas da vida são simples, veio depois do homem voar no espaço sideral. Quer dizer, inclusive surgiu a partir de experiência lúdica, né? Da experiência de paraquedistas que começaram a experimentar decolar com paraquedas, aí perceberam que a aerodinâmica era muito rudimentar e como eles já não dependiam de ter que abri-lo a partir de uma mochila fechada, começou-se a desenvolver a aerodinâmica dos paragliders e assim, hoje em dia, nossa, nós estamos falando de, o planeio é um planador de mochila, é um negócio incrível, passando dos 10 para 1 de planeio, é um milagre da tecnologia e da inteligência humana, né? E assim, para mim um expoente disso é a Sol, né? Eu voo com os parapentes da Sol, desde, assim, eu fui o primeiro no estado de São Paulo a comprar, na época era Fangliders, eu fui o primeiro representante do Ari, do Nando, e com muito orgulho disso, porque foi espetacular, foi uma história comum, inenarrável, muito boa. E assim, eu ajudava a desenvolver o design e tal. Hoje, assim, a tecnologia só faz melhorar, mas ela chegou num ponto que agora ela até vai um pouquinho mais devagar, porque está muito consolidada. Mas eu vejo, assim, com essa última asa que eu recebi de vocês, que eu tô amando, que é o Sensus, quanto ela é simples e boa, né? Uma vela que resume, é o suprassumo
do que se desenvolveu até hoje. É incrível, né? Com a participação do nosso querido André Roté e de todos da Sol, que pô, é uma equipe fantástica. Para mim, assim, é um orgulho nacional, para falar a verdade, porque assim, a gente vive num país difícil na questão tecnológica, de indústrias. Infelizmente não se prioriza isso na parte de educação, e assim óbvio, pelo histórico de Santa Catarina, pelo local, o tipo de cultura e assim, pelo empreendedorismo da família Prade e de toda aquela região. A gente, é incrível e assim, motivo de orgulho, e que a gente procura preservar, porque é preciosíssimo ter isso no nosso país. E eu gostaria que tivesse mais cientistas no Brasil, gente que desenvolve mais coisas, não por patriotismo, que isso é bullshit, é besteira, não é por isso, mas é pelo desenvolvimento da sociedade mesmo, por tudo que isso representa como um todo para a sociedade. Uma sociedade que é bem informada, que é culta, e que se educa e se familiariza com as tecnologias, com a ciência, ela acaba vivendo melhor, né? Então, mas é incrível. Eu fui longe, né? Mas vou voltar. Vou voltar um pouquinho para trás na pergunta. Volta. Mas aí teve essa fase, né, do trike, da Asa Delta. Você tem até hoje um grande amigo chamado Joey Ferreira. Sim. Né? O que Joey Ferreira trouxe para você? Nossa, o Joey Ferreira, cara, assim, eu na verdade, a época que eu comecei, que eu transitei da Asa para o parapente, depois até queria dizer que foi graças à minha mulher, né? Porque eu tinha um pouco de preconceito na época. Os parapentes não voavam praticamente nada, eram os tijolos voadores, a gente chamava de pano de chão. E, enfim, e aí mas a Mônica tinha voado comigo, e já de asa, e eu tinha um preconceito com o fato de voar muito pouco e de voar relativamente mal, quer dizer, não via ainda uma perspectiva de um planeio melhor, de mais tempo no ar e tudo, enfim. Mas graças a ela fui me enfiando no parapente, acabei comprando um parapente muito rudimentar, com as bocarras enormes, e fui aprendendo. Mas assim, o Joey Ferreira, que também é bastante antigo no voo, né? Ele é um tradicional. Ele, na época, depois eu fiquei sabendo, ele estava ajudando o Ari com a célula da Sol, com a criação da Sol. Ele ajudou o Ari nesse princípio, né? E foi assim... Ele se orgulha muito disso, e o Ari também, que foi assim uma coisa que resultou o que é hoje a Sol, né? Enfim, então... E o Ferreirinha, ele, na minha vida depois, que assim, nesse princípio eu não convivia tanto com ele, mas depois eu conheci ele por causa do trike, por causa ele era louco o suficiente ao ponto de fundar uma associação brasileira de trike, a BRAT, e ele promovia eventos, inclusive ele promoveu o campeonato brasileiro, o campeonato paulista, aí que eu comecei a conhecê-lo melhor e interagir com ele, né? E aliás, numa dessas coisas de interação, eu convidei ele, porque eu voava de trike, então uma agência de publicidade me convidou para fazer uma publicidade de um tênis. Estou tentando lembrar, mas não lembro nem a marca que era, mas lá em Florianópolis, enfim, e eu convidei o Joey para ir comigo, e no fim nós fizemos essa publicidade lá. Eu decolava e pousava daqueles estacionamentos da Beira-Mar Norte, imagina. Um perigo daquele, né, cara? Decolava lambendo ali, pousava ali naquele espacinho dos estacionamentos da Avenida Beira-Mar Norte. E o Ferreira, naquela época, me ajudou. Ele foi me auxiliar lá. E eu tava com o parapente da Mônica, e eu incentivei ele a começar a voar de parapente. Então, assim, eu sou quase instrutor dele, porque na verdade eu empurrei ele da montanha. Eu e o alemão na época que me ajudou nesse processo, e nós soltamos ele da praia do Santinho, subimos a pé lá, a trilha do Santinho, e soltamos o Joey Ferreira de lá. E daí o Joey também começou a voar de parapente, mergulhou no parapente, ele meio que morou em Andradas, né, por conta disso. E depois teve um período muito importante do Joey Ferreira na minha vida, que foi na época do Civic, que depois eu gostaria de falar um pouco, porque ele era
porra, ele era, assim, importantíssimo para mim lá. Mas o Ferreira é isso, ele é hoje para mim um grande amigo, uma pessoa muito especial e que tem vamos dizer, uma energia maravilhosa, um espírito muito bom, uma alma jovem. Apesar dele estar com acho que 80 quase, mas é um garoto na cabeça, passou dos 80, né? Mas é um querido, é uma pessoa que eu gosto muito, Ferreirinha, maravilhoso. Essa paixão pelo voo, asa, trike, depois entrou parapente e transformou em algo a mais, que foi a escola. Sim. Veio a Escola Domingo, um dos caras mais importantes da instrução de paraglider de São Paulo. O que você pode me dizer sobre essa fase da instrução? Da instrução. Foi uma alegria na minha vida, foram anos fazendo muito bons amigos e apesar da enorme responsabilidade que é, né, ensinar alguém a voar. E eu, na verdade, eu comecei a fazer instrução lá no Rio Grande do Sul, já de asa, com o falecido Danton Leal, um cara, gente finésima, e com o Betinho, que hoje mora em Paraty, é um tremendo de um skipper de veleiro, é o Beto Macedo Vieira Rosa, que é um grande brother também, e a gente começou um curso de voo livre lá em Sapiranga, e onde a gente, inclusive eu tive a honra e o prazer de ajudar no processo de instrução do Betinho Schmidt, tantas vezes campeão brasileiro, que hoje me dá aula, mas na época eu pude ser instrutor dele com muito orgulho, um dos, né? E uma pessoa muito especial. E o pai dele, eu voltei atrás para lembrar do pai dele, que era o Carlos Schmitz, que ele morreu voando, mas não morreu de voo. Ele teve um ataque cardíaco fulminante, ele era um cara calmésimo, não foi por causa do voo, era um dia tranquilo de voo. Mas sei lá, o destino, a sorte, quis que ele morresse desse jeito. Então ele vinha voando e de repente apagou no céu. A moçada disse que eu não estava no dia, mas disse que a asa desceu suave, rodando, porque perdeu o comando, né? Parou de receber qualquer input de comando, ela desceu rodando até arborizar. Ele inteiríssimo, não se machucou nem nada, mas já estava morto por um infarto fulminante, como que quase me levou. Mas aí, eu voltei para o Carlão para dizer o seguinte, assim, eu creio que o meu diferencial na instrução, e que hoje eu vejo com muita alegria que isso mudou, por mais que eu nunca tive medo da vida, eu sempre tive medo de me machucar, e assim, ela falava, mas você é corajoso, você voa. Não, eu não sou corajoso. Quando alguém vinha para começar o curso e falava, não, que eu tenho coragem, eu não tenho medo, eu ficava com o pé para trás, porque o medo é uma defesa da gente, né? Então, e eu assim, o que me fez vencer o medo, inclusive o medo de ser instrutor, porque é uma responsabilidade absurda, foi querer me formar na questão de teoria, de entender melhor, entende? Porque até hoje eu não vejo com tanto bom olho, assim, a questão do esporte de voo livre, especificamente asa delta e parapente, ser considerado um esporte radical. Eu não considero, não é um esporte radical. Para mim é uma modalidade de aviação das mais evoluídas e maravilhosas que o ser humano já criou. Eu me sinto muito mais seguro, eu não estou brincando, eu não estou sendo hipócrita, eu me sinto muito mais seguro decolando com meu parapente aonde eu estiver, se eu decidir decolar, esse é o ponto, né? Do que entrando num avião de carreira. Com todo respeito à aviação, a toda a evolução da aviação, mas eu não dependo de computadores, eu não dependo de combustível, de sistemas de navegação e etc. É uma coisa muito mais intuitiva e mais direta, com baixíssimas velocidades. Quer dizer, a gente voa na velocidade dos pássaros, quer dizer, eu sou capaz de pousar num telhado sem quebrar nenhuma telha. Quer dizer, isso é uma capacidade que nenhuma outra aeronave tem, a não ser o parapente. A asa delta quase, mas o parapente veio para dizer, olha, cara, tu pode ser passarinho. É só tu entender meteorologia, aerologia, saber fazer a leitura do céu em que você se mete a voar, entendeu? Perceber o ciclo climático, sabe? Entender mesmo a física do voo. Então, assim, isso me levou a ser instrutor, isso me deu coragem de continuar voando e assim, me deu vontade de expandir. E aí, voltando um pouco ao Carlão, o Carlão, ele assinava a revista Hang Gliding na época. E assim, eu tive a sorte de ter feito curso de inglês, mais jovem e tal, então eu entendo bem inglês, especialmente para ler e tal, então eu pegava aquelas revistas Hang Gliding, comia com farofa, entendeu? E eu gosto de desenhar. E eu os artigos maravilhosos do Dennis Pagan e tantos outros ali, eu pegava aquilo, reinterpretava para o português, punha o meu molho, porque eu já tinha alguma vivência também,
e fazia meus desenhos. Então, assim, eu acho que o meu forte no curso de voo livre, talvez os meus ex-alunos, que hoje aí estão vários, aí são instrutores e tudo, talvez eles possam dizer, mas acho que o forte sempre foi a teoria, sabe? Eu gostava muito de entender a coisa, poder explicar ela desde a meteorologia, ciclo climático, como é que funciona, vamos dizer, a virada dos ventos, como é que funciona nas latitudes e longitudes, para você se sentir bem voando, porque assim, não pode ser um esporte radical, eu vou lá, vou me jogar, não é assim, entendeu? E assim, e lógico que você consegue dar passinho por passinho e começar do nada, como a gente aprende a falar e andar e viver do nada, mas tem um processo, entendeu? Então eu acho que assim, o meu diferencial quando eu comecei a dar aula foi justamente essa atenção à teoria, e que assim, eu creio que foi o meu forte. Aquilo me dava uma solidez e assim, uma, entre aspas, coragem de pegar pessoas tão diferentes para aprender a voar, porque voar é uma experiência muito única, muito diferente. Então, para você conseguir convencer alguém de que ela, mesmo sem ter penas, nem asas, nem nada, ela pode voar, você precisa convencê-la pelo intelecto, né? Pela coisa da percepção teórica e prática, óbvio. Não adianta você ficar falando teoria e não põe o sujeito para voar. Então, quer dizer, as duas coisas em paralelo. Então, essa experiência do curso foi muito legal. Eu formei assim um grande número de pilotos. Eu não sei, quantos caras você formou? Não sei, um monte, viu? Eu não sei exatamente, mas foi um monte de gente. E assim, foi cada um deles foi muito importante para mim. Inclusive alguns que vieram para dar um voo na vida. Eu não fazia esse diferencial de alguém que ia ser um campeão, como eu formei, acho que uns 3 ou 4 campeões, mais acho até, mas beleza, alguns. Mas aquele cara que vinha para fazer um voo só, aquilo para mim fazia bem do mesmo jeito, porque aquela experiência de um voo pro cara, eu tenho certeza que contou até o final da vida. Eu lembro de um romancista que veio fazer o curso para poder escrever um livro sobre voo livre. Aquilo foi muito legal, cara. Ele ficou muito agradecido, me colocou lá nos agradecimentos do livro, porque assim, para mim ele tem tanto valor quanto aquele que voa o resto da vida, né? Porque muita gente para, o voo livre é para cada um pouco diferente, né? Mas tão bom quando a gente pode manter essa prática, porque é um negócio que faz muito bem para a alma, para a percepção da vida, assim. Eu sempre digo que o voo livre não deixa muito espaço para mentiras. Então, quem voa acaba tendo um despertar para uma consciência de vida, nem superior nem inferior, mas mais pura, mais, não vou dizer verdadeira, porque não é isso, mas assim, mais da alma. Você percebe que você não pode fingir certas coisas na vida, ou você as vive de verdade, ou você as vive como só poesia, que também é válido, né? Mas o voo livre ele é visceral em alguns pontos. Então você lida com uma coisa tremendamente prazerosa e que ao mesmo tempo envolve um risco de vida ali, iminente, o tempo inteiro. Não existe voo livre sem risco, assim como não existe viver sem risco. Não existe, né? A gente sabe que um dia vai. Teve uma fase na vida do voo também que você passou pelo paramotor. Você fez muita mídia com paramotor. Participou de grandes projetos, sim, verdade. Projetos com paramotor. Sim. O paramotor, na verdade, foi um pouco tábua de salvação, porque era bastante difícil, vamos dizer, ganhar um dinheirinho como instrutor, sabe? Bem difícil, porque assim, é um processo longo, não dá para cobrar demais, enfim, muito graças à Sol, que eu era distribuidor e representante da Sol, a gente ganhava alguma coisa na venda. Comecei por ver naquilo uma novidade maravilhosa, né? Que é tão fácil decolar, tão leve, então eu falei, bom, essa é a aeronave motorizada mais leve que o ser humano criou, né? Então eu logo quis experimentar, eu devo ter sido um dos primeiros aqui no Brasil, acho que já tinha mais alguém, parece que no Paraná, mas enfim. Aí eu consegui um motorzinho, era um bocado pesado, era um bicilíndrico 2 tempos, e voei um tempo com ele, e foi uma experiência legal, e já foi com os parapentes da FAM, com os Kaisers, os parapentes muito seguros, né, com aquelas bocas enormes, né, projetos da Condor, né, muito bons, e assim, comecei a voar com aquilo. E logo também o pessoal no Rio de Janeiro, Rui Marra, né, também fazendo projetos importantes, Coca-Cola, tal, a gente foi até auxiliar ele. E aí eu consegui pegar alguns projetos interessantes de um óleo de milho lá em Porto Belo, do Mileto,
uma empresa acho que do Paraná, foi muito legal e alguns patrocínios, sendo que acho que o mais legal, assim, importante, foi um projeto que eu fiz com mais outros 5 instrutores, que foi para a TIM, quando a TIM estava chegando no Brasil. Antes eu tinha feito Telesp celular, antes de virar Vivo. Aí depois veio a TIM e eles bolaram um projeto que era uma operação de invasão por água, terra e mar, né? Então chegava um veleiro pela praia, pelo mar, umas meninas promoters pela praia e a gente voando de paramotor, né? Então eu arregimentei bons amigos instrutores, Alemão, Flavinho, Marquinho. Eu não quero esquecer, tinha mais gente. Peraí, mas nós estávamos em 5 e assim, a gente fazia um voo em formação, era uma coisa muito legal. Porra, imagina a praia de Santos e de Praia Grande com, sei lá, 200 mil pessoas na praia, chegando aqueles 5 parapentes, um em cima do outro, coisa mais linda, muito legal. E aí essas meninas chegavam, as promoters, e abriam uma pequena área, né, pra gente posar, botavam um alvo da TIM e a gente ia posando. Como eram todos os instrutores, pessoal bem qualificado, todo mundo vinha fazendo mosca, posando certinho ali, né? Ficou uma operação muito legal, a italianada adorou, foi um baita sucesso. E aquilo lá, eu levantei um bom troco na época, foi muito legal, muito importante para mim, né? E o paramotor continuou na minha vida. Hoje eu tenho voado um pouco menos, porque assim, eu vou pra praia, eu tenho vontade de pegar onda. Eu vou surfar de stand-up, que eu adoro, mas de vez em quando ainda voo de motor, mas tenho voado menos, né? Mas é fantástico, paramotor hoje virou uma febre, né? Hoje, assim, eu vou pra minha praia lá, que é o Batumirim, é um dos melhores pontos para se voar em São Paulo, então todo fim de semana tem gente voando, inclusive fazendo um bom dinheiro, que tem os panorâmicos, né? O pessoal com o trike, né? Faz muito sucesso. E o paramotor, então, foi isso, foi uma experiência muito legal, muito válida, e que agora que aflorou de uma tal maneira que tá incrível, né? É importante que as pessoas tenham noção de que elas estão com uma aeronave, né, que tem os riscos envolvidos e às vezes a inconveniência de ficar dando rasante, que não é legal, enfim, e de ficar passando também muito baixo em cima de regiões povoadas, ou mesmo em praia, né? Então mesmo para quando a gente fazia a publicidade, a gente tinha esse cuidado de não ficar muito tempo passando várias vezes, porque o que é no primeiro momento uma atração, depois acaba virando uma incomodação, né, por causa do barulho, enfim. Mas foi muito legal e é fantástico. O paramotor traz uma capacidade de voar incrível, em lugares que você nunca imaginou que você fosse poder voar, porque decola muito curto, pousa muito curto, tem uma operação muito fácil, é lento. E agora com essas asas novas, que inclusive a Sol tem feito, umas asas maravilhosas, que elas praticamente não sofrem colapso, porque elas têm um sistema de recuperação muito bom. Sabe, chegou num estado de arte a coisa hoje que tá maravilhoso, maravilhoso, muito bom mesmo. E a gente, quando tá no início do voo, quando a gente aprende a voar, a gente tem umas ambições de muitas vezes acelerar o processo do que a gente quer, mas a gente não deve acelerar esse processo. E no voo existe a asa de iniciante, a asa intermediária, a asa de competição, e você passou nos seus anos de voo e ainda continuando voando, né? Passou por todas essas classes. Verdade. Né? E a gente atualmente vê as pessoas pulando demais em uma classe. Excelente pergunta. Né? Qual é o seu sentimento em relação a isso? Nando, olha, bom, eu vou falar disso falando sobre mim. Eu hoje com 47 anos de voo, incompletos ainda, sendo que desses, sei lá, um monte de parapente, não sei, desde 90. Cara, eu voei de todo tipo de asa, voei de asa de competição, eu competi campeonato brasileiro, campeonato paulista, enfim. E a gente acaba querendo velas mais competitivas e tudo, né? Mas hoje eu vou com uma vela A. E a minha segunda vela, que é um Cycros, que é maravilhoso, é uma vela B-Hot. Assim, eu com toda a minha experiência, eu poderia voar num proto. Já voei algumas vezes de protótipo. Mas assim, tem algo que a gente chama de segurança passiva. É fundamental para o teu bem-estar psicológico no voo,
e muito além disso, para o teu bem-estar real, para você se sentir confortável no voo. Eu cansei de estar no ar e naquele momento preferi estar no solo. Em algumas situações de térmica muito forte, de condição de vento muito forte, mas e especialmente em condição de nuvem, porque é absolutamente perigoso. Você está voando numa situação no cúmulo se desenvolvendo rapidamente de umílis para congestos e daí para CB. Então, lógico, o meu conhecimento meteorológico me safou disso a minha vida inteira, porque num dia que está formando cúmulozinho já 10 horas da manhã, você já sabe que quando der 2 horas da tarde, possivelmente já tem umas congestos, eventualmente até uns CBs. Então, nesse dia, eu às vezes nem vou voar, vou fazer outra coisa, né? Ou se vai voar mais cedo e tal. Mas enfim, eu assim, na escola eu tinha muita preocupação com isso, porque o que acontece, a gente começa a voar e assim, é relativamente fácil, a gente brinca, ó, até vovó voa, né? Com um radinho na orelha, ó, direita agora, de esquerda agora, numa condição tranquila, o cara aprende a inflar o parapente, que é o principal, mas depois de aprender a inflar, ele decola e vai embora, e assim, realmente é fácil, não é tão difícil. Agora, é difícil é voar legal, é você entender tudo que envolve o voar bem, que é bastante coisa, são muitas áreas do conhecimento da física. E assim, e vamos botar o psicológico nisso, porque assim, quem tá bem psicologicamente, e que não seja por desaviso, né? Porque muitas vezes tá bem, porque você não sabe do perigo, então você tá entrando ali de gaiato, né? Cara, isso acontece demais no voo, e assim, a gente vê, infelizmente, eu não vou dizer que seja por má fé, e às vezes pode até acontecer algum caso, mas gente vendendo asa de alta performance para quem não poderia estar voando com aquela asa, ou com aquele parapente, no caso, dizendo da mesma forma, né? Então, quer dizer, por quê? Porque os parapentes, vamos dizer, eles têm um tempo de vida útil, ele tem lá suas 300 horas de usabilidade. Depois disso ele vira realmente um pano de chão, começa a ficar poroso, começa a ter deformação de linhas e tudo mais. E assim, além do problema esse problema de desgaste natural, tem o problema da homologação daquele equipamento. Então muitas vezes ele está muito baratinho, ou o cara está até dando, porque ele não tem venda para aquilo, e uma pessoa desavisada vai ver aquilo, porra, vou voar, porque é muito barato. Ou pior que isso, aquele cara que já está com um ano de voo e acha que ele tem que comprar um C ou um D porque ele começou a pegar umas térmicas, fez um crossinho. Ah, voei 50, 100 quilômetros que seja, não interessa, porque num dia muito fácil a vovó voa quase 100, tá? Então, ou passa do 100, depende da situação. Se for Quixadá, enfim, mas eu vejo o piloto se antecipar nisso. E assim, há casos e casos, eu fui arrojado. No começo, eu não vou crucificar ninguém, porque eu com 19 anos decolava com vento caudal de asa. De parapente é difícil, né? Mas eu corria naquela rampa de Sapiranga e saía mergulhando, eu sabia o que estava acontecendo. Eu saía, mergulhava de propósito, pegava a velocidade e saía voando, mas um puta risco. Hoje eu não faria isso. Nem pernas teria para fazer isso. Mas enfim... tudo dosar esse risco, mas assim, a pessoa que voa sobrando no equipamento, entre aspas, eu quero dizer o seguinte, eu quando estou voando hoje no equipamento A, numa condição tranquila, eu posso sacar um violão e começar a tocar. Então, quer dizer, não vai ter uma situação que vai me pôr em pânico, você entendeu? Quer dizer, porque eu estou sobrando naquela situação. E acho que voar sobrando é psicologicamente muito melhor do que voar tenso, entendeu? Com aquela vela proto, seco, você tá ali cheio de dedo para pilotar e a condição tá brava. E muitas vezes acontece um problema, o cara vai pro reserva. Outro problema, eu diria que 70% das vezes que se puxa reserva não precisava puxar. Era questão de ter feito um CIV, era questão de ter feito um treinamento, assim, se aciona muito reserva por pânico, né? E desnecessariamente, eu cansei de ver isso, sabe? Acontece muito até hoje. Mas um dos fatores que causa esse tipo de problema é você estar nervoso para voar. Quer dizer, você tem grana para comprar uma asa melhor, quer dizer que uma custa X e a outra custa X+, você tem o X+ para comprar a C.
Mas não é esse o ponto. O ponto é que a berrote ou no máximo a C, depende da tua condição de técnica e tudo mais, você vai voar mais tranquilo, isso não tem preço, isso não tem preço. Então, assim, para mim hoje com meus 66 para 67 anos, eu não quero voar com vela hot, muito hot, quer dizer, um B-hot eu tenho aí, acho maravilhoso, mas não paro, porque B eu sei o que é, e o B eu tenho uma previsibilidade dos colapsos, entendeu? Já quase não colapsa, mas se colapsar, tá tudo mais fácil, tudo, sabe, então o teu psicológico faz com que o seu voo renda muito mais. Então, cara, eu vejo muita gente de velinha A e B da cacete encara com vela de alta. E eu, porra, não vou me gambar que nem diz o outro, mas eu cansei de fazer isso, eu voando com as minhas asinhas mais tranquilinha e vendo os caras desesperados de vela C apanhando e eu indo embora, entendeu? Por quê? Porque eu tava muito mais tranquilo. Por causa de uma diferença de 2 km por hora e meio ponto de planeio, cara, não é, sabe, não é razoável, desculpa, sabe, mas não é. Então você quer voar de vela C e vela D especificamente, mais ainda, porra, cara, você precisa estar voando todo dia, tem que estar voando muito, você tem que estar muito à vontade, o teu psicológico tem que estar 200% para você ficar bem, senão voa de vela berrote ou de C no máximo. Ou de A, amigo, pelo menos você voa. De asa, eu tô com uma A e eu tô amando. Ascensos, cara. Tava todo mundo de vela C esperando para decolar anteontem aqui na pedra, eu tava no ar, cara. Eu decolei com, sei lá, rajada de 30. Entendeu? E fui embora. A velinha é fácil de inflar, aquelas bocas mais... tudo mais fácil, a vela com menos alongamento, ela se preenche mais facilmente, ela, sabe, ela colapsa muito menos, tem uma aerodinâmica a tal ponto refinada que ela perde muito pouco das outras, perde muito pouco. E a tua tranquilidade faz a diferença, você acaba ganhando na tranquilidade, você acaba ganhando na técnica e na tranquilidade. Então esse é meu depoimento. Voe sobrando, sempre, não voe faltando, porque, cara, quando falta é ruim pra cacete. Sabe, a chance de um acidente muito próximo. Recentemente você passou por uma situação que você teve a oportunidade de rever a sua vida. Uma segunda chance de um baque de saúde. Falou, não é a sua hora, tá na hora de você reavaliar a sua vida e o seu futuro. É verdade, Nando, é verdade. Eu quase fui mesmo. Por muita sorte e a competência da Moniquinha, minha esposa, que me socorreu rapidamente, me levou para a UPA, enfim, porque eu senti que eu estava tendo um infarto e realmente foi um infarto muito poderoso, pegando a supra, que é a principal artéria de chegada do sangue no coração, e eu tinha 6 horas para ser atendido e fui maravilhosamente atendido pelos médicos de Santa Catarina, começando pelo SUS, pelo SAMU, que me levou rapidamente, pelo hospital, que foi também muito competente nessa emergência, e eles foram muito capazes e graças a Deus e a todos eles eu sobrevivi e tô com 3 bolinhas no coração, né? Mas assim, para dizer que o principal disso tudo foi quase um renascimento para mim, porque eu comecei primeiro a querer entender, num primeiro momento mesmo, a entender o valor da vida e de cada amigo que eu tenho, e dos que não são amigos, mas são seres humanos próximos a mim, ou não, mas da humanidade. Então, quer dizer, eu comecei a fazer um processo de introspecção filosofal, eu diria, existencial, e revalorizando, ressignificando a vida para mim, as pessoas, o entorno, tudo que a gente faz, sabe, o que muitas vezes parece acaso e não é, e o que muitas vezes não parece acaso e é. Enfim, foi um processo muito forte e que assim, eu precisava entender por que aos 66 anos não era um cara obeso, estava com um pouco de sobrepeso, mas por que aquilo de repente aconteceu comigo, né? E aí eu fui entender as origens de 50 anos, não vou dizer 66, porque né, a gente quando é menino come tudo e não dá nada, mas eu fui entendendo por que eu desenvolvi aquilo, a questão da gordura no fígado, né? Não a má alimentação, porque eu nunca me alimentei mal, né? Mas assim, eu dei uma mudada radical. Se eu não posso me considerar um cara radical no voo livre, porque eu não sou, aliás, até eu sou medroso, sabe? Eu tenho medo de me machucar, então, assim, mas com relação à vida, não, eu me apego porque, assim, é tudo, se acabar, acabou e pronto, né? Então, eu assim, foquei totalmente na minha saúde, né? Então, eu comecei a reaprender todo o processo de me alimentar,
né? Mudei muitíssimo minha alimentação, a minha prática de atividade esportiva, questão do sono e questão de hidratação, porque a gente muitas vezes confunde fome com desidratação, principalmente a gente que vai ficando mais velho, a gente acha que tá com fome e não é necessariamente fome, né? Aí eu comecei graças à participação de outros caras que conhecem muito, a perceber que a gente, há 2 milhões de anos, a gente já existia como hominídeo em algum lugar ali pelo mundo, talvez na África, né? Parece que a coisa começou. E a gente não comia à noite, porque não tinha luz. E a gente não comia muita coisa cozida, porque não tinha fogo. E a gente não comia muito, porque não tinha tanta comida. Às vezes você passava 3 dias sem comer, até achar um alimento. Matar uma gazela. Pensa matar uma gazela, quanto é difícil. A gente que entra no supermercado, agora tem tudo. Mas enfim, isso me fez mudar tudo. E assim, eu tô gostando muito. Eu perdi, sei lá, 16, 17 quilos. E tô me sentindo bem. Eu comecei uma vida nova, tô aqui pronto para mais alguns anos que a vida e Deus me permitam, né? O voo é poesia, o voo é identificação com essa bolinha azul tão pequenininha, perdida no universo, numa atmosferazinha que é nada, é menos que uma pele, e você consegue flutuar ali, cara. O voo é esse privilégio, porque não tem outra palavra melhor do que isso, de poder estar ali compartilhando com os amigos e com pássaros, né? O voo silencioso na montanha ou na duna, ou de paramotor, que já não é silencioso, mas é delicioso também. Enfim, o voo livre é muito importante para mim. E assim, eu procuro agora, me mantendo em forma, poder estar apto fisicamente a não precisar parar de voar, de não parar de fazer nada, inclusive estou pedalando, surfando, subindo a pedra a pé para voar, que eu não fazia isso, agora estou fazendo. Comprei a velhinha nova da Sol e estou usando ela como minha Hike and Fly, que está muito maravilhosa. Enfim, para mim esse alento de sobreviver num mundo tão lindo, com gente tão especial à minha volta, é um regozijo, é tudo de bom. Voar é tudo de bom, não tenho o que falar, é tudo de bom.